Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Tem dificuldade de achar, não tá? Só você abrir a Bíblia assim já está em cima. Gênesis 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. Disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez, e chamou Deus o firmamento céu. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou-se Deus terra, e o ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Agora o 26. 26. Também, no capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, queremos te louvar mais uma vez, ó Pai. Queremos te exaltar, queremos te bendizer, meu Pai. Queremos, ó Pai, engrandecer o teu santo nome. Pai, eu entrego, ó Pai, mais uma vez, ó Pai, a minha vida em tuas mãos, ó Pai. Eu entrego, ó Pai, essa palavra que será ministrada, meu Pai, para a tua igreja, a qual, meu Pai, o Senhor, meu Pai, começou a falar no meu coração, meu Pai, irá concluir, meu Pai, nessa noite aquilo que o Senhor quer para nós, ó Pai. Começando de mim, passando para a tua igreja, até para aqueles que estão nos ouvindo nessa noite, ó Pai. Pai, eu te peço a ti, Senhor, me usa conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Senhor. Pai, que possamos sair daqui nessa noite, ó Pai, entendendo, meu Pai, aquilo que o Senhor quer de nós. Pai, fique à vontade, assim pedimos, ó Pai, e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podemos assentar em nome de Jesus, amém? Você que pode, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Vemos aqui, no livro de Gênesis, o livro do começo, o livro da criação, o Senhor nos instruindo como tudo foi criado. No princípio criou Deus os céus, não foi um céu, mas os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Se ela estava sem forma e vazia, acredito eu que alguma coisa aconteceu aí nesse período. Algumas versões no livro de Gênesis, capítulo 2, diz assim: a terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobriu o mar.
que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Se a palavra do Senhor fala que a terra, entretanto, umas fala que estava, outros eram sem forma e vazia. Eu não vou te afirmar, mas analisando a palavra do Senhor, estudando um pouco a Bíblia, eu acredito que a terra, ela ficou sem forma e vazia, porque quando nós lemos aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Primeiro ele vai criar o céu. E quando ele vai criar o céu, os céus, ali ele também vai criar os seus anjos. E assim também ele vai criar a terra. Eu acredito que nesse período que a terra ficou sem forma e vazia, foi quando o Senhor expulsou Satanás do céu. Porque no livro de Apocalipse vai falar que o Senhor, ele vai pegar Satanás, Lúcifer, aquele anjo de luz, com a sua terça parte, e vai jogar até a terra. E eu acredito que neste momento, a terra, ela vai ficar sem forma e vazia. E o Senhor novamente, ele vai fazer um novo ambiente. Mas quando aquela terra estava sem forma e vazia, algo nos chama a atenção. O Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Desde a criação do mundo, desde a criação da terra, o Espírito Santo do Senhor, ele pairava sobre a face das águas. E agora o Senhor, ele vai começar a liberar algumas palavras sobre a terra. Haja luz. Haja é a flexão do verbo haver. Vai haver agora luz sobre a terra. O Senhor agora, ele vai começar a liberar palavras para trazer novamente a expansão da terra, novamente daquilo que ele havia manejado. Na sua engenharia sobrenatural celestial, a qual a ciência até hoje não entende, não vai entender como tudo é criado. A qual a ciência não consegue separar um átomo. A qual a ciência não consegue separar a junta e a medula. O sobrenatural de Deus não se explica. O sobrenatural de Deus, a ciência vai estudar. Coisa que as ciências não vai conseguir entender. E o Senhor agora vai liberar esse verbo de haver. Haja luz e houve luz. Haja agora a terra seca. E ele vai falar agora que essa terra, ela precisa de uma separação entre a luz e as trevas. Ele vai chamar essa luz de dia e essa treva de noite. Ele vai fazer agora uma expansão agora, chamada sol, uma estrela resplandecente para iluminar tudo, o nosso planeta Terra. E vai fazer agora uma estrela menor chamada lua, para clarear a noite. E ele vai fazer agora que essa terra produza agora
seres viventes. Essa terra agora tem separação. Ele vai colocar um ponto a qual nós não entendemos. Quem foi na praia? Eu não sei se você, quando chegou na praia, você parou em frente à praia e começou a olhar a grandeza de Deus. Porque é uma água que você vê que não tem fim, que seus olhos não podem contemplar ao final dela. Mas o Senhor vai falar, vai ficar só até aqui água. Ele vai colocar um limite na água. É o sobrenatural de Deus que haja. A palavra é que Ele libera que haja separação entre a água. Ele coloca um limite agora entre a água e a terra. E Ele vai falar agora que essa água agora vai começar a produzir os peixes do mar. E agora essa água também vai começar a produzir grandes peixes. E agora também sobre essa terra vai acontecer o sobrenatural. De acontecer, começar a brotar semente. E essa semente agora vai começar a produzir frutos. E assim, foi cada dia. O Senhor foi dando ordem para tudo aquilo fosse formado. Você na sua casa, você pode pegar o livro de Gênesis e começar a destrinchar e ver tudo que o Senhor começa a fazer. Desde o primeiro dia até o sexto dia. Mas vai chegar agora que o Senhor agora, Ele vai parar e não vai falar com a terra, haja animais, mares, haja peixes, terra produzem répteis, produz animais selvagens, produz agora semente. Agora, vai chegar um dia agora que o Senhor, Ele não vai falar haja, mas vai juntar agora, neste momento, aquele que pairava sobre as águas, o próprio Espírito Santo de Deus, juntamente com o Verbo que se fez carne, lá em Mateus, juntamente com o Criador, com o projetor de todas as coisas. Ele vai fazer agora algo diferente. Porque Ele fazia, sobre a sua boca saía haja. Mas agora Ele vai pegar com as suas mãos e vai falar agora, façamos o homem à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 2, 7. Diz assim a palavra do Senhor. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Quando lemos Gênesis 1, 26, que está escrito, também disse Deus, façamos. Quando você vai estudar a respeito de façamos, você vai olhar no dicionário a respeito da palavra façamos. Significa ação de fazer, ato de realizar, de construir, de formar, de preparar alguma coisa. O Senhor agora, Ele não vai soprar, suar na sua boca, haja. Mas agora, Ele vai juntar a trindade celestial. Porque quando Ele fala aqui, também disse Deus, façamos o homem à imagem, conforme a nossa semelhança. Se Ele fala conforme a nossa, não é só Ele podia falar assim, conforme a minha semelhança. Não, mas Ele está falando
a Trindade, a nossa, a imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está entendendo o propósito a qual Deus separou um tempo especial para fazer eu e você? O homem na terra, ele não quis falar assim, ele poderia falar assim, ó. Terra produz o homem, daqui eu só sopro vida e ele já vive, não. Ele parou o tempo dele agora, ele vai juntar agora do pó da terra, do barro, vai fazer um bonequinho de barro ali agora, com todos os seus detalhes sobrenatural. Se você não viu, você pode chegar na sua casa, olhar no YouTube, como que é a formação de um feto até chegar na criança. É sobrenatural de Deus. É sobrenatural de Deus o esperma misturado com o óvulo até chegar numa criança. É coisa que a ciência não se explica. E algo mais sobrenatural que a ciência ela tem desenvolvido. Porque a palavra do Senhor fala que nos finais dos tempos o saber ia multiplicar e a ciência ia esquadrinhar. Tem se cumprido mesmo. Por último agora, teve um transplante de um coração que o homem tirou do porco lá e colocou no ser humano. Mas essa semana o homem morreu. Essa semana o homem morreu com esse transplante. Primeiro transplante de um animal. Mas isso é a ciência. A ciência também. Ela vai fazer uma perna, uma prótese para colocar na pessoa. E com o comando do cérebro, essa perna vai se mover. É a ciência. A ciência também, ela vai desenvolver um transplante. Que você não vai pegar de um porco, mas você vai pegar de um ser humano e tirar aquele coração, com o decorrer do tempo, colocar no coração de outra pessoa, uma pessoa que necessita de um transplante. Isso também é a ciência. A ciência também, ela vai pegar uma córnea e vai tirar de uma pessoa também e colocar na outra. Isso também é a ciência. A ciência está desenvolvendo. A ciência também, ela pode fazer que aquela pessoa, ela está ruim, ela está em estado grave, mas ela vai ser ligada no aparelho e vai continuar ali sendo tratada para conseguir melhorar e voltar novamente. Mas coisa que a ciência ainda não conseguiu é pegar com a pessoa do nada, ou que a pessoa esteja morta, faça assim, ó, estraga a vida. Isso a ciência não consegue fazer. Isso a ciência não consegue fazer. A ciência tem várias formas de trabalhar, mas uma coisa que a ciência não consegue fazer, que o Senhor fez do princípio da criação de tudo, o sopro de vida. E isso só Ele pode fazer. E o Senhor agora, Ele vai fazer da terra. Porque do homem novamente da terra, Ele vai voltar. Porque somos matéria. Somos matéria. Então por isso da terra Ele fez o homem e da terra voltaremos. Mas uma coisa também Ele trouxe do céu. Porque a palavra do Senhor fala, no princípio criou Deus o céu e a terra. E se Deus criou o céu e a terra, e Ele falou que somos imagem e semelhança dEle, também vamos viver no céu e na terra. E agora Ele vai emprestar para nós o fôlego de vida. Porque Ele juntou ali do barro, da terra, da criação que Ele fez. E agora Ele vai trazer para o homem o fôlego de vida. E Ele assopra do céu agora. Ele faz a fusão agora do homem, céu e terra. Você está na terra, mas você pertence ao céu. Você está morando aí na terra, mas você pertence ao céu. Então da terra você está, mas para lá você vai ficar. E agora o Senhor vai criar um homem. E esse homem primeiro que Ele cria, chama-se Adão. E o Senhor, Ele criou o homem.
Ele fez a terra uma terra magnífica, uma terra muito bela, uma terra que produziu, uma terra fértil. Só que o Senhor, Ele é muito detalhista, o Senhor, Ele é muito generoso. Nós não conseguiremos e nós não vamos conseguir expressar quão grande é o Senhor para com o homem. O carinho que o Senhor tem com o homem é coisa que não se explica. Por isso o Senhor, com as suas próprias mãos, Ele nos criou. Do seu fogo e do seu fôlego, Ele nos soprou a vida. Só que o Senhor já tinha pedido para a terra produzir ervas, já tinha pedido para produzir animais, tinha pedido para produzir tudo. E o Senhor, Ele vai criar aquele homem. Só que quando Ele cria aquele homem, Ele vai falar: eu preciso fazer mais alguma coisa para o homem. Eu já pedi a terra para produzir tudo, mas eu preciso agradar o homem mais um pouquinho. E você sabe o que o Senhor vai fazer agora? Ele vai implantar um jardim para o homem. Gênesis capítulo 2, versículo 8 e 9. E plantou, fez o quê? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Além do Senhor ter mandado produzir tudo, o Senhor agora Ele vai plantar um jardim no meio daquela terra agora para o homem. E um jardim sobrenatural. Um jardim agradável. E nesse meio desse jardim, Ele vai plantar ali uma árvore especial. Na verdade, Ele vai plantar duas árvores especiais. Uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E outra árvore que Ele vai plantar, a árvore da vida. O Senhor queria o homem lado a lado com Ele. E o homem ali agora, ele começa a passear no meio daquele jardim. O homem agora começa a ficar à vontade no meio daquele jardim. O homem ali, ele fica se sentindo o todo. O homem, ele fica ali toda à vontade. O Senhor agora, Ele vai dar o privilégio para o homem. Olha como é que o homem é tão privilegiado. Deus cria a natureza, Deus vai criar os animais, Deus vai criar os peixes, vai criar os répteis. Mas para que Deus fez o homem? Porque Deus queria que o homem fosse a semelhança dele. Deus queria uma intimidade com o homem. E Deus vai chamar o homem agora. Lá no livro de Gênesis capítulo 2, 19. Olha que sobrenatural, o que Deus vai fazer com o homem agora. 2, 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo. O que o Senhor formou? Todos os animais do campo e todas as aves do céu
O que o Senhor vai fazer agora? Trouxe ao homem. Ele vai chamar o homem agora, vai trazer um homem. Para ver como esses lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Olha que privilégio para o homem. Quando o Senhor cria tudo, cria a natureza, Ele implanta o jardim. Agora Ele vai chamar o homem agora. Vem cá, Adão, faz favor. Eu tirei meu tempo para me construir isso tudo aqui agora. Mas eu quero te dar o privilégio de você colocar nome a cada animal agora. Esse aqui vai chamar cavalo. Esse aqui vai chamar vaca. Esse aqui vai chamar galinha. Veja a intimidade do homem com Deus. Veja que privilégio que o Senhor colocou para o homem escolher e dar nome aos animais da terra. Isso é muito privilégio. O homem deu nome a todos os animais. E aqueles animais ali começaram a produzir. Mas o Senhor Deus, Ele viu que estava faltando alguma coisa no homem. Uma adjuntora, uma ajudadora, uma conselheira. E Ele vai levar o homem agora a deitar-se. E vai colocar o homem agora no profundo sono. E o Senhor vai fazer a primeira cirurgia agora. Tirando agora uma costela do homem, para fazer agora uma ajudadora para o homem. Uma mulher para o homem. E ali, começa o homem e a sua mulher ali, ficar tranquilo naquele jardim. Começa a cuidar daquele jardim. Começa a olhar a grandeza, a beleza daquele jardim a qual o Senhor fez. Mas o Senhor, Ele vai falar para o homem agora que tudo que tinha no jardim ele poderia desfrutar. Tudo que produzia naquele jardim ele poderia comer de tudo. Mas que ele não tocasse agora nenhuma árvore. A árvore do bem e do mal. Apenas uma árvore. Gênesis 15, 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: da árvore do jardim comerás livremente. Tinha milhares de árvores lá, milhares. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tinha árvore de tudo, irmão. Tudo que você imaginar de árvore aí, ainda que você não conhece, ainda tinha lá também. Todas as árvores de frutos. A gente acha uma fruta boa, deliciosa, saborosa. Essa tinha lá e era melhor ainda que nós compramos aqui no mercado, cheio de carbureto, cheio de veneno. Lá não, lá era natural. E lá tinha uma coisa também, não estava chovendo não. Lá produzia o vale do céu. Precisava nem de chuva. O próprio Senhor aguava aquele jardim ali, tudo ficava bom demais. Não tinha o sol igualzinho está hoje, que o ser humano destrói tudo, a camada de ozônio cada dia. Esse sol queimando a gente, não, lá era tudo temperado. A neblina regava a terra, que maravilha. Ou pode comer dessa melancia aqui. Não, eu vou comer melancia, não vou comer pera. Ah, não, eu vou comer maçã. E lá, aqui a gente para comer pera tem que vir lá da Argentina. A gente comer maçã tem que vir lá de outro estado. Para comer e é caro, não, lá era de graça. Eles chegaram, eu quero comer mexerica agora.
E lá produziu o ano todo. O ano todo. Mas sabe por que Deus plantou aquela árvore? No jardim do Éden. A árvore do bem e do mal. Sabe por que Ele plantou aquela árvore? Para ver a obediência do homem. Para ver a obediência do homem. O homem tinha de tudo para comer do bom e do melhor. O que faltava para ele, Deus deu à mulher. E agora, aqueles dois começam a passear no meio daquele jardim. E aquela mulher agora, que estava ali no meio daquele campo, ela avistava aquela árvore todo dia, bonita, bela. Só que por certa vez, vai aparecer uma serpente, que ela começa ali a passear no meio daquele jardim. Uma astuta serpente, a qual eu falo com você, eu não posso afirmar, mas eu creio que no começo lá, eu creio que a terra ficou sem forma, vazia por causa da queda de Satanás. Porque essa serpente, ela habitou e ela habita na terra até hoje. Esse demônio das trevas. Mas ele sabe que o dia dele está contado. Que ele sabia como é que era o céu lá. E o Senhor, Ele plantou nesse jardim para o homem desfrutar. E aquela serpente agora vai começar a passear ali no meio daquele jardim. E aquela mulher agora olhando aquela árvore bonita, viçosa, vigorosa. Aquela serpente agora vai falar com aquela mulher: por que você não come dessa árvore bela, bonita? E aquela mulher vai falar agora: eu não posso comer dessa árvore. Porque o Senhor deu uma ordem para que nós pudéssemos comer todas as árvores desse jardim. Mas dessa árvore do bem e do mal, Ele falou que nós não poderíamos comer. Porque se nós comêssemos, algo poderia dar errado. Algo poderia dar errado. Aí essa serpente fala com ela: não, é bobeira. Pode comer sim. Porque se você comer, essa visão vai abrir. Você vai começar a ser até igualzinho Deus. Aí quem que você lembra agora? Quem queria ser igualzinho Deus, que teve que ser jogado? Porque ele não estava satisfeito, né? Ele queria levar um com ele. Essa mulher agora, ela vai comer agora desse fruto delicioso, desse fruto saboroso. Ela vai agora e come desse fruto, a qual a Bíblia não fala qual fruto é. Mas ela vai comer esse fruto. E além dela comer desse fruto, ela vai dar agora para o seu esposo também comer desse fruto. Só que o Senhor, Ele tinha uma intimidade com o homem. Ele tinha um diálogo com o homem, a qual todo dia, pela tarde, ele via ao jardim a conversar com o homem. E o Senhor agora, Ele vai visitar ao homem, porque está de tarde. Gênesis capítulo 3, versículo 8. O Senhor vem chegando agora para ver o homem. Gênesis 3, 8 diz assim a palavra do Senhor: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela variação do dia, ou pela tarde, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, porque por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde está? Sempre quando o Senhor vinha ao jardim, o homem estava ali pronto para receber o Senhor. Só que já estava dando hora ali, que o Senhor estava pronto para vir.
E o homem começa a ouvir ali que o Senhor estava vindo. E ele começa agora a se esconder da presença de Deus. O homem começa a se esconder da presença de Deus. O homem acha que ele pode se esconder da presença de Deus. Mas a visão do Senhor é como chama de fogo. Ela vai além do céu. E mais profundo do abismo, o Senhor avista tudo. Só que o Senhor Deus, Ele quer ver o meu e o seu coração. Ele quer ver o coração do homem. Ele respondeu, 10. Ele respondeu, ouvir tua voz no jardim. E porque estava nu, tive medo e me escondi. O que o Senhor falou lá atrás que não era para comer por conta de quê? E agora, o homem come. E a visão periférica, celestial que o homem tem, agora está sendo tirada. Porque os dois viviam ali num ambiente de glória. Um ficava nu, o outro ficava nu, e tudo era normal, só tinha os dois, os animais. E o Senhor visitava eles todos os dias, o Senhor via o homem nu. Porque o Senhor é um homem. É como o pai e o filho. O pai todo dia dá banho no filho, vê pelado e não tem vergonha. Mas agora, ele vai se envergonhar. Ele vai se sentir nu na presença do Todo-Poderoso. Mas o mais que me impressiona agora é isso aqui, ó. Presta atenção no 11. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da... O Senhor não está julgando. Ele vai perguntar primeiro quem te fez saber. É a primeira pergunta. Presta atenção. Comeste da árvore. Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Segunda pergunta. E fez a primeira. Quem falou que você estava nu? Vai fazer outra pergunta. Você comeu da árvore que eu te falei para você não comer? Então, disse o homem. Qual foi a pergunta que o Senhor fez primeiro? Quem te falou que você estava nu? O Senhor, presta atenção na pergunta que o Senhor está falando. Muitas vezes o Senhor fala alguma coisa e a gente fala outra. Presta atenção. Quem te falou que você estava nu? O Senhor não está condenando ninguém. Presta atenção que o Senhor, eu estava conversando com a pastora Alice, que semana passada eu tinha uma mensagem, o Senhor mudou a minha mensagem toda ontem. O Senhor está perguntando, quem te falou que você estava nu? Uma pergunta. A segunda pergunta, você comeu da árvore que eu falei para você não comer? É outra pergunta. Agora, olha a resposta do homem. Então, disse o homem, a resposta, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. O que é que o Senhor perguntou? Quem te fez fazer que estava nu? Isso você comeu da árvore. E que como está respondendo? A mulher que só me deu. Era mais fácil o homem ter falado, Senhor, eu vi que estava nu, eu e minha esposa. E eu comi sim, Senhor, da árvore que o Senhor falou para não comer. Isso era o ponto-chave. Mas não. O homem, ele tenta justificar o seu pecado com alguns argumentos. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher. Agora ele vai perguntar para a mulher.
que é isso que te fez? Que fizestes? Ele não veio para julgar a ninguém, não. Ele queria saber da boca da mulher o que ela tinha feito. Ele veio acusar ninguém. O único acusador que veio é só Satanás, meu irmão. Eu quero que você entenda que essa noite, o acusador que nós temos é só Satanás. Que é isso que fizeste? A resposta da mulher: tira a culpa dela também, vai jogar para terceiros. A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente. Para a serpente o Senhor não pergunta nada e já dá ordem. Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre a tua ventre e o comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. Este te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Não era mais fácil o homem ter falado, confessado o seu pecado a Deus? Senhor, o Senhor falou que não era para me comer. Eu comi, Senhor. Porque o Senhor não falou com a mulher, não. Ele falou foi com homem. Homem, deixa eu te falar. Tudo aqui você pode desfrutar. Mas dessa árvore aqui você não pode desfrutar. Porque o dia que você comer dela, você vai morrer. E ele dá oportunidade para a mulher também. O que fizeste, mulher? A serpente, Senhor, a serpente. Ela não poderia falar: Senhor, eu errei, porque eu peguei do fruto que o Senhor falou com o meu esposo que não era para comer, eu comi, e além de eu ter comido, eu dei para ele também, Senhor. Eu fui enganado assim, mas eu sei que o Senhor falou, foi com ele, que era não para me comer, mas eu errei. Não. Mas para o homem, era mais fácil ele jogar para terceiros o seu erro. Mas isso tudo teve uma consequência. Aquilo que o Senhor fez para o homem, aquela terra maravilhosa, com aquelas plantações, e agora que ele implantou um jardim sobre a face da terra para o homem desfrutar de tudo. Isso vai impactar agora sobre o homem. Gênesis 3, 23. Antes de ler Gênesis 3, 23, eu quero que você abra no livro de Gênesis 3, 21. Porque o Senhor nunca tinha matado nenhum animal. Nunca tinha sacrificado nada. Ele fez tudo do bom e do melhor para o homem. Só que por conta do pecado do homem, o Senhor agora, ele vai ter que sacrificar um animal. Porque quando o homem agora encontra com o Senhor, ele fica envergonhado. Ele vai pegar uma folha agora e tampar a sua vergonha, as suas partes íntimas para o Senhor. E agora o Senhor Deus, ele vai falar mais uma vez com o homem. E vai precisar agora o Senhor Deus fazer um sacrifício
em prol do homem. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. O Senhor agora, ele vai sacrificar um animal e vai fazer vestimentas agora de pele de um animal para tampar agora a sua nudez por conta de desobediência. E o homem agora, ele vai precisar trabalhar aquilo que ele poderia desmanchar todos os dias ali pegando o seu fruto, ali no seu campo. Agora o homem, para o seu sustento, ele vai ter que trabalhar e do seu suor para sustentar a sua casa. A mulher agora, por conta da sua desobediência, ela vai gerar filhos. Mas quando ela gerar filhos agora, ela vai sentir dor agora no seu parto. E aquela serpente, a qual passeava no meio do jardim, ela vai rastejar todos os dias e comer do pó da terra. Mas algo impactante vai acontecer agora. Gênesis capítulo 3, 23 e 24. Diz assim o Senhor: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que foram tomados. E expulsou o homem. E fez o quê? E expulsou o homem. Colocou querubins ao oriente do jardim do Éden. E o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O que no começo o Senhor fez naquela terra? Ele implantou um jardim do Éden para o homem. E agora o Senhor vai fazer o quê? Então, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que foram tomados. O homem agora está sendo retirado do jardim do Éden agora. O homem está sendo lançado fora do jardim do Éden, de tudo aquilo que era bom, de tudo aquilo que era agradável, de tudo aquilo que era magnífico. E no meio daquele jardim, quando você voltar lá atrás, você vai ver naquele jardim, corria uma corrente de água, dividiam em quatro braços, que fala, quando vai uma corrente, corre um para cá, outro para cá, um para cá. E cada um ali corria rios sobrenatural. E além desse rio, ali tinha ouro. E a palavra fala que o ouro dali era belíssimo. Tinha pedras preciosas. Tinha uma fruta lá. Uma raiz. Eu esqueci o nome da palavra agora, como que se fala. Mas lá, essa raiz, ela soltava um cheiro de mirra. Agora imagina o cheiro daquele jardim. Como era belo aquele jardim. Só por conta agora do pecado do homem agora, o homem vai ser retirado desse jardim. E agora o Senhor vai colocar agora querubins agora, com espadas flamejantes agora, para guardar o caminho
desse jardim a qual foi tirado o homem, para guardar o caminho da árvore da vida. Ainda bem que o homem não comeu daquela árvore da vida. Porque se o homem come daquela árvore da vida, misericórdia, nós nem estaríamos aqui. Mas o Senhor agora, Ele vai tirar o homem agora. Vai colocar os anjos agora para guardar esse jardim, a qual foi implantado para mim e para você. E eu sentado ali, ontem de tarde, eu falei, Senhor, eu preciso entender mais essa palavra. Eu preciso entender mais o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer da igreja, o que o Senhor quer nesses dias de hoje. E o Senhor começou a falar no meu coração que esse jardim, ele está sendo guardado. O homem não sabe onde fica esse jardim. E esse jardim tem muita coisa boa. Só que o homem, ele pecou, ele errou, ele falhou. Mas Deus, o nosso remissor, Ele vai enviar agora o seu Filho Jesus amado para entregar a sua vida por mim e por você. Para que possamos entender que esse Éden está guardado para a noiva do Cordeiro. Mas que precisamos entender algum passo para chegar nesse jardim. Porque da mesma forma que esse jardim, ele foi implantado na criação da terra, a noiva do Cordeiro vai poder gozar esse jardim. Porque esse jardim está sendo guardado pelos querubins, a qual homem nenhum pode, com as suas próprias forças, com as suas próprias mãos, entrar nesse jardim, porque há na entrada desse jardim 2 anjos com espada de fogo, guardando esse jardim. E o Senhor falou comigo, na tarde de ontem, alguns passos que precisamos para chegar novamente rumo desse jardim. E o primeiro passo desse jardim é confessar os nossos pecados. Me perdoe, esse é o primeiro passo, é confessar Jesus como Salvador. Romanos 10:10. Romanos 10:10. Visto que com o coração se crer para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, ricos para com todos os que o invocam. E o 13, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Esse é o primeiro passo para caminharmos para esse jardim. Confessarmos ao Senhor como único e suficiente, eterno Salvador da nossa vida. O segundo passo para irmos em encontro a esse jardim, confessarmos os nossos pecados. 1 João, capítulo 1, versículo 8.
1 João capítulo 1, versículo 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso é o segundo passo para ir para o jardim. Porque lá no Éden, o Senhor não acusou o homem, mas ele queria ouvir da boca do homem o que o homem havia cometido. Terceiro passo para o jardim. Tira a sandália dos vossos pés, porque o lugar que está é santo. Êxodo 3:5. Êxodo capítulo 3, versículo 5. E disse: não te chegues para cá, tire os sapatos ou a sandália dos teus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Eu falei: Senhor, terceiro passo, tira a sandália dos nossos pés, porque o lugar que estamos é terra santa. Primeiro passo, devemos confessar, se nós confessamos ao Senhor como o único, suficiente, eterno Salvador das nossas vidas. O segundo passo é confessar nossos pecados, a qual erramos todos os dias, para não venha acontecer como foi com Adão. E o terceiro passo, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Quando Moisés, ele caminhava ali no meio daquele monte, ele se deparou com uma sarça que pegava fogo. Era normal. Naquele tempo que era deserto, era lugar que fazia muito calor, lugar que era muito quente. Então sarça era uma árvore a qual estava seca. E geralmente com o calor da noite vinha ali aquela sarça, às vezes tinha alguma coisa, algum vidro, até mesmo pelo calor, vinha um foguinho e queimava aquela sarça e ali a sarça virava cinza e apagava. Mas o que impressionou Moisés, quando ele andava no meio daquele caminho, ele viu a sarça pegando fogo. Ele olhou assim, olhou aquela sarça pegando fogo, e aquela sarça ela não se consumia. O fogo começava a consumir aquela sarça, consumia aquela sarça. E Moisés não entendia. Ele pegou, escutou a voz do Senhor: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque o lugar que tu estás é terra santa, Moisés. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso, Senhor? Quando Moisés entendeu, ouviu a voz do Senhor, algo sobrenatural começou a acontecer na vida de Moisés. Moisés agora ele vai tirar a sandália, ele vai tirar aquele sapato ali a qual ele está calçado. Vai vir um temor sobrenatural na vida de Moisés. Porque Moisés já estava caminhando por aquele caminho. Moisés ele já tinha fugido. Moisés, ele mata um egípcio. Moisés agora ele vai ter um encontro sobrenatural com o Senhor. O Senhor, ele queria agora, neste momento, ter um face a face que Moisés vai ouvir a voz do Senhor. Mas são passos que damos na nossa vida para que possamos entender esse caminho para chegar no jardim do Éden. Eu e você já confessamos ao Senhor como o único suficiente Salvador.
Quem sabe você que está nos assistindo não confessou o Senhor Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida. Mas que nessa noite você venha levantar as suas mãos e confessar a Ele como o único, eterno, suficiente Salvador. Todos os dias devemos confessar o nosso pecado. Mas quando tiramos a sandália de nossos pés, é porque vamos ter um face a face com o Senhor. Eu não sei o que é que o Senhor, Ele quer de você nessa noite. Essa sandália que precisamos tirar nessa noite, para que possamos entender a voz do Senhor. Eu não sei que sandália você tem carregado, que o Senhor quer que eu e você tiramos nessa noite. Porque quando Moisés ele entendeu, ele ouviu a voz do Senhor naquela sarça, começou a acontecer algo sobrenatural na vida de Moisés. Ali começou a intimidade com o Senhor e Moisés. Depois que o Senhor, Ele se manifesta naquela sarça, e Moisés tem aquele encontro com o Senhor. Depois disso, foi até ministrado a palavra ontem na igreja, quando nós estávamos. Os milagres que aconteceu na vida de Moisés. O milagre da sarça foi o primeiro. Mas depois dessa sarça aconteceu 27 milagres na vida de Moisés. A mão dele ficou leprosa. O cajado transformou em serpente por 2 vezes. A primeira vez, quando ele soltou o cajado, e ele tem encontro com o Senhor ali. Depois, com o faraó, aquela serpente come a serpente do povo de Faraó. Moisés, com o seu cajado, ele vai abrir as águas. Miriam, ali por desobediência, por conta de Moisés, o Senhor permite que ela fique leprosa. Isso depois que ele tirou a sandália dos pés. E o que chama mais atenção, sabe o que é? É para onde que Moisés estava indo. Moisés, ele estava com a promessa. Ele estava preparando para ir para a terra prometida. E para onde que eu e você estamos a caminho? Dessa terra prometida. Lá para esse jardim do Éden, a qual está guardado. E o quarto passo para esse jardim se chama santificação. Isaías capítulo 6, versículo 5. Estou chegando ao final. Isaías capítulo 6, versículo 5. Do 5 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirado do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E a quem há de por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías agora vai ter uma visão do Senhor.
com aqueles anjos, com aquele querubim. E ele agora, ele vai falar com o Senhor. Senhor, isso é muito sobrenatural. Ai de mim, Senhor, porque eu estou aqui. Eu estou no meio de um povo impuro. Que viva aqui, Senhor, nessa terra de tanto pecado, de tanta iniquidade, de tanta transgressão. Estou aqui, Senhor, com os meus lábios impuros. Mas o Senhor agora, Ele quer a purificação de Isaías. Ele não está importando no meio de quem Isaías está vivendo. Porque Isaías, não está na hora ainda de você ir. Você vai viver assim no meio de um povo impuro, de impuros lábios. E assim é os dias de hoje. Eu e você estamos vivendo no meio de um povo impuro, de impuros lábios. Mas para que alcançamos esse caminho, para que pessoas possam entender esse jardim a qual foi designado para o homem. Porque se o Senhor quisesse tirar o homem daquele jardim e naquele momento ele acabar com aquele jardim, ele acabaria. Mas ele guardou aquele jardim. Porque ele enviaria o filho dele para entregar a vida dele por mim e por você. Isaías estava no meio de um povo impuro, de impuros lábios. Mas agora o anjo do Senhor, ele vai tirar da tenaz agora do altar uma brasa viva. E vai tocar agora sobre os lábios de Isaías para trazer a purificação. E agora o Senhor, ele vai apagar toda a iniquidade de Isaías. E vai tirar agora todo o pecado de Isaías. Mas aí, Isaías vai ser tirado do meio do povo? Não. Ele precisa proclamar o evangelho do reino. Ele precisa proclamar esse caminho para as nações. E assim o Senhor, ele quer fazer comigo e com você. Nos santificar, nos purificar. Porque agora o Senhor, ele vai fazer uma pergunta a Isaías. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Agora Isaías está com seus lábios purificados. Agora Isaías está com a sua mente purificada. Ele vai falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. E o outro versículo, Josué, capítulo 3, versículo 5. Josué, capítulo 3, versículo 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Santificai-vos hoje, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Josué também, ele estava a caminho da terra prometida. Josué, ele vai instruir o povo agora. Ele vai colocar o povo agora numa forma de conserto. Pessoas que estavam brigadas um com o outro. Pessoas que estavam desalinhadas para pedir perdão.
para purificar pessoas que estavam na sua vida errada. Ele vai pedir agora a purificação do povo. Ele vai pedir a santificação do povo. Porque grandes coisas o Senhor iria fazer no meio deles. E quando aquele povo se consagra, quando aquele povo santifica, quando aquele povo pede perdão para Deus, quando aquele povo se humilha perante o Senhor Deus instrui a Josué a colocar na frente os sacerdotes ali com os levitas para tomar a arca da aliança do Senhor, para levar à frente diante do rio Jordão que ele estava ali. E quando aquele povo chega-se perante aquele rio, aqueles homens agora com aquela arca, eles descem agora, molham seus pés ali, perante aquele rio. O Senhor vai manifestar a glória dele no meio daquele povo. E aquele rio agora, com a presença do Senhor, será aberto. E aquele povo vai atravessar seco aquele rio para vencer o exército. O Senhor, Ele manifesta com a sua glória através da santificação. E o último versículo que eu quero ler, Apocalipse 22:14. Estou encerrando. Apocalipse 22:14. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurado aquele que guarda os seus mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar nas portas. O que está plantado lá no jardim mesmo? A árvore da vida. E o que está falando ali? Bem-aventurado aquele que guarda os seus mandamentos, para que tenha o quê? Direito da árvore da vida. Se possamos ter o direito, é porque a certeza que vamos voltar lá para o jardim do Éden e possa entrar na cidade pelas portas, a qual tem 2 anjos ali com espada guardando a porta do jardim do Éden. Leia. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. Está vendo, meus irmãos? O homem pecou lá atrás. O homem falhou lá atrás. O Senhor não veio para julgar o homem. Ele queria ouvir da boca do homem aquilo que ele tinha errado. Mas o homem preferiu jogar a culpa na mulher. A mulher preferiu jogar a culpa na serpente. Mas o Senhor Jesus veio por mim e por você entregar a sua vida por mim e por você que somos pecadores. Mas Ele quer apenas que damos alguns passos para chegar nesse caminho, a qual está guardado para mim e para você entrar nessa cidade. Através deles vamos entrar nessa cidade. Mas só vamos entrar nessa cidade se passarmos por esse caminho. Primeiramente, confessando o Senhor como o único suficiente salvador das nossas vidas. Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Confessando os nossos pecados. Porque aquele que fala que não tem pecado já é mais pecador do que todos os homens.
Mas quando você confessa o seu pecado, quando eu confesso o meu pecado, os nossos pecados é perdoado. Quando tiramos a sandália dos nossos pés, que está vindo do Egito, muitas vezes com muita sujeira, com muita podridão, começamos a ver a glória, a ver a face do Senhor. Começamos a ver o sobrenatural do Senhor. Como assim foi com Moisés, que ele viu a face, a glória do Senhor ali. E o temor do Senhor ali soou forte no coração dele. E quando ele obedeceu, a obediência, ele viu o sobrenatural do Senhor acontecer na vida dele. E através dele, o homem que saiu fugido do Egito, com medo de Faraó, para não ser morto, ele vai voltar diante de Faraó, para pedir Faraó que libere o povo dele, porque o povo precisava seguir a caminho a qual o Senhor tinha prometido. E ele não ficou agora atemorizado, mas ele vai dar palavra agora de coragem, liberar através da boca deles pragas que virá no Egito. Então, quando você tira a sandália dos teus pés, o Senhor te dá autoridade. O Senhor começa a desvendar os mistérios dele na sua vida. E quando santificamos, acontece como aconteceu com Isaías e como aconteceu com Josué. O sobrenatural do Senhor acontece nas nossas vidas. Senhor, mas eu vivo no meio de um povo impuro, Senhor, um povo idólatra, um povo que não quer nada com o Senhor. Não importa, o Senhor quer saber de você. O Senhor quer a purificação de você. É a purificação da minha vida. Porque quando Ele purifica a minha vida, Ele pode mostrar a grandeza que Ele quer para mim. Ele pode mostrar através de mim a grandeza dEle para outras pessoas. Mas precisamos fazer o caminho certo. E assim também foi com Josué. Quando ele colocou o povo para santificar, para purificar, até as águas foi abertas. E o povo passou a seco. E um exército que parecia que não teria jeito de vencer, assim foi. E até as muralhas caíram. Nem as muralhas resistiram ao poder de Deus. E assim o Senhor quer de mim e de você nessa noite. Gostaria que você fechasse seus olhos neste momento, ficasse de pé e vamos clamar ao Senhor neste momento. Feche seus olhos, você que está na sua casa, nos assistindo, nos ouvindo. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra que o Senhor colocou no nosso coração, Senhor. Colocou no meu coração, Senhor, para ministrar para a tua igreja, Senhor. Para ministrar por aqueles que estão nos ouvindo, Senhor. Pai, precisamos, ó Pai, andar no caminho. Precisamos, ó Pai, andar alinhado com o Senhor. Porque, meu Pai, se nós não andarmos alinhado com o Senhor, meu Pai, nós não vamos alcançar esse jardim a qual o Senhor preparou, meu Pai. A qual o homem perdeu uma vez, ó Pai. Por, meu Pai, falta de desobediência. Por falta, ó Pai, de confessar, meu Pai, o pecado. Por falta de confessar o erro, meu Pai. Pai, queremos, ó Pai, voltar novamente à essência. Pai, queremos voltar novamente, meu Pai, à intimidade com o Senhor. Porque quando Moisés, ó Pai, ele avistou aquela sarça, meu Pai, ele ouviu a sua voz, ele entendeu, meu Pai, que ele precisava, ó Pai, largar tudo, ó Pai, deixar, meu Pai, as sandálias, as impurezas para trás, porque, meu Pai, muitas vezes, ó Pai, nos nossos pés nós pisamos, ó Pai, em coisas que não te agradam. Pai, muitas vezes coisas que não te agradam nós trazemos para dentro do nosso lar. Muitas vezes coisas que não te agradam, meu Pai, trazemos para dentro da igreja do Senhor, meu Pai. Muitas vezes estamos pisando em coisas, meu Pai, que estamos trazendo para a igreja do Senhor nesses dias de hoje, meu Pai. Muitas vezes o pisar, meu Pai, está fazendo o que está acontecendo nesse século de hoje.
A igreja do Senhor está dessa forma, meu Pai, é porque não quer tirar a sandália. Porque não quer tirar a sandália, quer trazer a sandália do mundo, meu Pai, para dentro da igreja. E essa sandália tem colocado, meu Pai, sujeira na casa do Senhor, meu Pai. Pai, que possamos nessa noite tirar a sandália dos nossos pés. Se tem alguma coisa em nós, ó Pai, que está sujando nossas vestes, meu Pai. Muitas vezes, ó Pai, nossas vestes estão sendo sujadas porque estamos pisando em terra, meu Pai, que não te agrada. Meu Pai, quando confessamos ao Senhor como o único suficiente Salvador, meu Pai, quando levantamos as nossas mãos a Ti, Senhor, viramos filho, viramos herdeiro, meu Pai. Somos separados para o Senhor. E o Senhor quer levar novamente o homem, meu Pai, para essa Canaã, para essa cidade celestial. Mas para que possamos chegar nessa cidade, precisamos nos santificar. Precisamos nos purificar, meu Pai. Pai, se tem alguma coisa, Pai, saindo da nossa boca que não tem te agradado, meu Pai, pedimos a Ti como o Senhor fez com Isaías, meu Pai. Estamos sim, meu Pai, vivendo, meu Pai, no meio de um povo de impuros lábios. Estamos sim vivendo na sociedade, meu Pai, que muitas vezes não estão dando crédito à voz do Senhor. Mas da nossa boca, meu Pai, tem que sair palavra santa. Tem que sair palavras, ó Pai, que purifica essa sociedade, meu Pai. Purifica nossos lábios, ó Pai. Purifica nossa mente. Purifica nosso coração, meu Pai. Pedimos a Ti, Senhor, nos dê vestes novas, ó Pai. Calce nossos pés, ó Pai, com a preparação do Evangelho da Paz. Que onde quer que pisamos, ó Pai, venha, meu Pai, resplandecer a Sua glória. Pai, porque depois que Moisés, ó Pai, entendeu a Tua voz, ó Pai, o sobrenatural do Senhor começou a acontecer através da vida dele. Pai, que sejamos assim nesse século, meu Pai. Que sejamos assim, ó Pai, nesses dias de hoje, ó Pai. Que possamos mostrar, meu Pai, para a sociedade. Possamos mostrar para o nosso próximo, meu Pai. Esse caminho, ó Pai, a qual estamos caminhando todos os dias. O Senhor, meu Pai, falou bem claro que não seria fácil, meu Pai. Mas uma coisa o Senhor nos deu a certeza. Que o Senhor estaria conosco, meu Pai. Por isso, nessa noite, ó Pai, pedimos a Ti. Perdoa os nossos pecados, meu Pai. Apaga, meu Pai, as nossas transgressões e as nossas iniquidades, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nos usa, meu Pai, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, meu Pai, para proclamar o Teu Evangelho e que as pessoas, meu Pai, venham ver, meu Pai, o brilho do Senhor em nossas vidas, meu Pai. Como o Senhor, meu Pai, teve um encontro com Moisés, e quando Moisés desceu ali, meu Pai, daquela montanha, meu Pai, daquele monte, o resplendor do Senhor, meu Pai, foi tão glorioso, meu Pai, que as pessoas não estavam conseguindo olhar para Moisés, o tamanho era a glória do Senhor. Pai, que nessa noite, meu Pai, a glória do Senhor venha ser manifesta, meu Pai, em nossas vidas, e que as pessoas venham ver o brilho do Espírito Santo, o brilho do Senhor em nossas vidas, meu Pai, e que através de nós, ó Pai, possamos, ó Pai, mostrar às pessoas para chegar nesse caminho, para chegar, meu Pai, nesse jardim, precisa passar por algumas etapas, ó Pai, e que possamos entender e compreender a Tua voz, ó Pai. Continua conosco, assim pedimos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus. Após o Senhor, em nome de Jesus, amém?